Bem interessante o título desse vídeo e também é bem interessante notar. Se trata de um assunto complexo, de ordem bem filosófica, mas eu acho que é interessante para todos. Na verdade, eu vou fazer uma leitura da pesquisa que eu estou envolvido agora. Na verdade, ainda em fase inicial, seria a introdução, certo? Então assiste até o final, roda a vinheta. Vivemos um tempo onde a democracia triunfou sobre todos os demais sistemas políticos e o liberalismo sobre todos os demais sistemas econômicos. Claro que existem outros sistemas políticos e econômicos ainda vivos no mundo, mas nenhum de fato ameaça a superestrutura estabelecida ou mesmo tem o poder de seduzir as massas aos seus encantos. Paradoxalmente, a todo sofrimento, injustiça e desigualdade aguda no mundo, a grande maioria das pessoas se sente tão confortáveis que não se encorajam a tomar qualquer atitude que vá contra a sua realidade. Mesmo assim, nosso tempo está virado em um gigantesco caldeirão de protestos, e isso se dá devido a dois grandes motivos. O primeiro motivo seria a luta pela globalização dos direitos. Nos últimos 60 anos, tudo se fez para globalizar o livre comércio e as formas de obtenção de lucro, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas ficou de fora de todo esse processo. Hoje, as novas tecnologias de comunicação, muito mais dinâmicas e interativas, permitem que trabalhadores do mundo inteiro se comuniquem, acessem informações e conhecimento. Isso leva a uma maior revelação de seu estado de trabalho alienado, o que acaba por fomentar uma série de greves e revoltas de trabalhadores das mais diversas classes nos países do antigo terceiro e segundo mundo. Cabe aqui uma nota. Nem mesmo mais essa divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo, ela pode ser feita. Mas a verdade é que a pasteurização da nossa sociedade é tal que é difícil fazer qualquer tipo de divisão. Por esse mesmo motivo, os países islâmicos do norte da África e Oriente Médio eclodem desde 2011 numa série de revoluções, protestos e até guerras civis que recebem o nome de Primavera Árabe. No geral, as pessoas desses povos estão lutando para conseguirem para si uma série de direitos que já são, teoricamente, garantidos aos povos do mundo ocidental. O segundo motivo nós vamos encontrar nos protestos do antigo primeiro mundo, principalmente na Europa. Nestes países, uma série de medidas econômicas precipitadas, aliada à especulação desproporcional das classes financeiramente mais favorecidas, levou seus povos a uma recessão como não se via há muitos anos. Os governos daqueles países que carregam o pseudo-título de superpotências se veem impotentes diante da realidade e já não têm mais condições de garantir os benefícios e o conforto que em outras épocas concederam a seus cidadãos. O que há de igual a todos esses movimentos é o fato que definitivamente não se tratam de lutas contra o sistema, mas justamente de seu oposto. São lutas pela manutenção ou pelo reestabelecimento do status quo. Um status quo que na prática nunca existiu, mas que nos foi implantado através dos mais variados mecanismos de coerção social e ganhou as proporções de uma antiga profecia oracular. Profecia essa que fala de um mundo justo, igualitário, seguro e confortável. Ninguém nunca foi idiota o suficiente para tentar assumir tal profetizado, mas todos sabem que ela existe. E muitos estão dispostos a lutar e derramar o sangue que for necessário para cumpri-la o mais rapidamente possível. Comunismo, nazismo, fascismo, capitalismo, liberalismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo e etc., e em especial o iluminismo, todos os ismos do mundo acabam por ser muito mais e nada mais do que uma nova forma de interpretar a velha profecia. Ela é muito mais velha que qualquer sociedade. Seu tempo nos remete ao momento em que
os mais primitivos homens perceberam que não era mais preciso apenas viver a natureza, mas que era possível dominá-la e revertê-la para o seu bem-estar. Foi aí que o mais velho do grupo se dirigiu aos mais novos e apontou para o horizonte a ser desbravado. Nascia assim a profecia, muito antes da linguagem, e me atrevo a dizer que foi neste momento que aquilo que chamamos de racionalidade surgiu pela primeira vez na face da Terra. Existe um certo desgosto com a imutabilidade e a incapacidade de conseguirmos fazer com que se cumpra a profecia. Geralmente se aponta o governo, o sistema econômico e a religião como a origem de nossos problemas, mas estes nada mais são do que subordinados de nosso real inimigo. Alguns acusam erroneamente a natureza humana, e volta e meia surge um grupo atacando a democracia. Fato esse que nos coloca em uma situação de constante flerte sadomasoquista com o totalitarismo. Entre aqueles que mais se aproximam daquele que acredito ser o inimigo real, estão os que acusam o sistema por nossos sofrimentos e misérias. Mas sistema é só um nome que racionalmente damos a um inimigo cujo seu nome não pode ser proclamado num estado tradicional de sanidade. Aristóteles uma vez disse: o ser humano é um animal racional. Tal analogia serviu para denunciar aquilo que já era evidente. Estamos condenados a uma eterna contradição enquanto espécie. Desde o primeiro dia após a profecia, passando pelo advento da linguagem e a fundação das sociedades, nossa parte racional sempre tentou dominar nossa parte animal. Em grande medida, isso foi feito, o que deu ao homem a sensação de ser superior ao mundo e às outras espécies. Mas, ao contrário de toda nossa pretensão, nunca conseguimos dominar nossa natureza por completo. Julgo que quando falamos em sistema, estamos falando, na verdade, dos mais variados tipos de mecanismos que inventamos para tentar esterilizar nossa natureza. Claro, sempre fracassamos. Economia, arte, religião, ciência, política, ética, filosofia, etc. Tudo isso é frustração. Tudo é fruto do primitivo desejo de fazer com que se cumpra a velha profecia. Falamos tanto em igualdade, mas por que queremos tanto essa tal igualdade? Será que é por justiça, caridade, amor ou compaixão? Definitivamente não. O fato é que somos naturalmente diferentes. A igualdade também vem do primitivo desejo de domesticar a natureza. Queremos a igualdade pelo mais vaidoso fetiche. O fetiche de fazer com que, de uma vez por todas, nossa razão impere sobre nossa animalidade. O problema disso, por mais chocante que possa ser, é que a tentativa de fugirmos de nossa natureza através da razão nos levou a um estado de submissão e barbárie que nenhum outro animal pode chegar. Todo crime, todo horror, toda guerra, toda miséria, etc., sempre foram frutos de nossa razão e não de nossa natureza. O que estou querendo dizer, por mais difícil que seja fazer isso racionalmente, é que durante todo esse tempo, o real inimigo de nosso real esclarecimento sempre foi a própria razão humana. Razão essa que acabou por falsificar o mundo, criando uma gigantesca máquina que se replica sobre as margens do progresso, alienando, iludindo, esvaziando o sentido e o significado de tudo e etc. Não falo da razão instrumental, falo da razão pura. Ela que, em nome do esclarecimento, nos fez fugirmos desesperadamente de todos os medos e, no meio de sua mimesis, nos afundou no mais desolador de todos os medos, o medo da própria natureza. Esse medo é o combustível de todos os nossos problemas do mundo. Devido a ele, todas nossas revoluções não passam de movimentos reacionários e nosso conhecimento não é mais que tautologia. A razão trabalha tão bem
que conseguiu falsificar dentro do sistema a falsa impressão do deslumbre de estarmos apontando para fora do sistema. Infelizmente, esse fora do sistema não existe. É apenas uma ilusão criada para nos mantermos esperançosos. Tudo não passa de apenas mais um de seus artifícios de dominação. A cada um passo que acreditamos estarmos dando rumo à nossa real emancipação, na verdade estamos dando 2 passos na direção da velha tutela. Caminhamos com os pés de Curupira. Immanuel Kant certa vez profetizou que existiam limites para o exercício da razão e argumentou muito bem nessa direção. Claro que a razão, com toda a sua pretensão, não poderia deixar impune tamanha insolência. Fez com que o próprio profeta e os demais homens entendessem daí, não que a razão, em sua gana, não pode tudo, mas sim que as coisas das quais não é possível exercermos racionalmente domínio, não podemos e não devemos falar. A razão pura acusou a natureza de metafísica, e a punição por esse crime não podia ser outra, a não ser a sua total exclusão de todo tipo de conhecimento que se julgue sério, confiável, coerente e justificável. Mas mesmo enganado, o profeta permaneceu certo. Não podemos contar com a natureza para lutarmos contra a razão. Tal grandiosa luta, que é a luta que de uma vez por todas poderá nos libertar da real tutela opressora, da qual voluntariamente nos submetemos, deve ser uma luta totalmente racional, uma guerra doméstica. Fato esse que tornará a nossa missão assombrosamente difícil. Mas é justamente desse assombro, que é exatamente o assombro que nossos ancestrais tiveram ao contemplar a magnitude da natureza por uma primeira vez, é que emana a força que nos levará à vitória. Dado o fracasso de movimentos teóricos anteriores nesse empreendimento, é chegada a hora de nos fazermos livres. É chegada a hora de criticarmos a própria razão humana. E aí, pessoal, conseguiram entender? Complexo, não? Na verdade, é a proposta de trabalho que eu estou me dando para o mestrado, para o doutorado e, quem sabe, aí para o resto da vida, se for o caso, que seria a crítica à razão humana. Eu tinha pensado antes numa crítica à teoria crítica, certo? Só que eu vi que o inimigo é outro, né? Então, acho que fui mais longe aí. Mas é apenas um rascunho, muitos erros até de português, que eu tenho que arrumar aqui. Eu vou publicar em breve isso num artigo, claro, primeiro no filosofiahoje.com, né? Então você acessa o blog e vai receber essa introdução e, claro, com todo o desenvolvimento deste artigo, que será o primeiro capítulo ou primeira parte da minha dissertação. No mais é aquilo. Tá no Facebook, curte e compartilha. Tá no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá o joinha, clica no gostei para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Se quiser comentar, comenta, vai ser bem-vindo, certo? Para terminar, eu vou fazer o seguinte. Exatamente aqui, eu vou colocar o link, o vídeo de frases de filosofia que eu fiz. E aqui, bem aqui, eu vou botar o link para você ver o vídeo que eu falei sobre cotas raciais e a relação com a política internacional. Certo? Obrigado, até a próxima.